Meu amor, você sabe que eu te amo, né? Eu te amo muito, coração. E por isso que eu venho todos os dias aqui falar com você. Eu amo mais você que minha própria família. Sabe por que eu amo mais você? Porque você tá todos os dias aqui comigo, me apoiando, me incentivando e deixando aquele bom dia lindo, aquela mensagem de carinho que não pode faltar, né? Já virou rotina. Aí quando eu entro aqui e eu vejo mensagem sua, meu amor, eu fico tão feliz. Sim, eu fico muito feliz. Mas é porque eu sou muito simples também, né? Às vezes eu fico com receio de conversar com você. Porque eu sou uma menina muito simples, né? Moro aqui no interior e às vezes eu acho que talvez você não possa gostar disso, né? Mas fique sabendo que eu tô muito interessada em você. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi aqui. Foi amor de verdade. Foi amor de verdade. Eu me apaixonei demais por você.